Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos retomar os sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? São objetos tridimensionais, né, que possuem comprimento, largura e altura. Eles ocupam lugar no espaço. Então, são objetos, né, que possuem profundidade, que ocupam lugar no espaço. Mas antes de mostrar para vocês um sólido geométrico, eu quero relembrar com vocês o que é um polígono. Então, polígono é todo o contorno fechado, formado apenas por segmento de reta. É uma figura plana, né? Aqui nós temos o exemplo do retângulo, do quadrado, losango, trapézio e do paralelogramo. Então, são figuras planas, ok? Mas qual a diferença entre o polígono e o poliedro, que nós veremos mais adiante? O polígono, como eu disse, é uma figura plana e o poliedro é um sólido que ocupa lugar no espaço. Veja só essa figura, ela é formada por vários polígonos, né? Isso aqui é um cubo, ok? Você já reparou que muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que tem, dão ideia dos sólidos geométricos? Vejamos alguns exemplos. Então, aqui nós temos alguns sólidos geométricos, ok? Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, o paralelepípedo, as pirâmides, né, o prisma. E nós temos os objetos que nós costumamos ver no nosso dia a dia, né? Um dado, um tijolo, uma casquinha de sorvete, uma lata de refrigerante, uma bola e uma pirâmide, né? Aqui nós temos, por exemplo, o cubo. Ele lembra o quê? Um dado, ok? O tijolo lembra um paralelepípedo. Aliás, um paralelepípedo lembra o tijolo, né? Um cone lembra uma casquinha de sorvete. A esfera, ela lembra a bola. E o cilindro lembra o refrigerante. E assim por diante, ok? Então, aqui, nós temos a classificação dos sólidos, desse sólido geométrico, né? Sólidos geométricos, que como nós já vimos, são objetos que ocupam lugar no espaço, eles possuem 3 dimensões, ok? Nós temos os corpos redondos, que são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas e são bastante presentes no nosso dia a dia. Em objetos como uma bola, como a gente viu, um chapéu de aniversário, lata de refrigerante, etc. Os sólidos geométricos são considerados corpos redondos. Os sólidos geométricos, aliás, considerados corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone. Nós temos também os poliedros. Os poliedros possuem todas as partes planas, não tem curvas. Ou seja, são formados apenas por linhas retas. Exemplo, o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo e o prisma, tá? Então, dentro da classificação, retomando aqui, ó, dos sólidos geométricos, nós temos os corpos redondos, que são esses exemplos aqui, e nós temos os poliedros, que são esses exemplos aqui. Tá? Os poliedros são formados por linhas retas, né? Os corpos redondos possuem curvas, ó. Ou a gente pode dizer que algumas rolam, né? Para a gente não esquecer. São formadas também por superfícies planas. Aqui nós temos, por exemplo, o cilindro, que é formado por superfície plana, aqui em cima e embaixo, e aqui também, ó, né? O cone. Mas nós temos também a esfera, que não tem uma superfície plana, ok? Já aqui nos poliedros, né, elas têm várias, possuem todas as superfícies, são planas, na verdade, né? Depois, nós temos, dentro dessa planificação, aliás, dentro desses sólidos geométricos, nós temos a planificação. Planificação dos sólidos geométricos é uma forma de apresentar esses sólidos usando apenas um plano, ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional, que a gente falou, né, que
o objeto tridimensional, aquele objeto que ocupa lugar no espaço, que possui altura, profundidade e largura, né? Em apenas duas dimensões, que é altura e largura. Então, quando eu pego, por exemplo, um cubo, vamos supor que eu montei um cubo com uma folha de sulfite, eu abro esse cubo, eu desmancho esse cubo, eu tenho essa planificação, por exemplo. Quando eu pego um cilindro que eu montei, vocês já fizeram isso em sala de aula, com certeza em outros anos. Quando eu pego esse cilindro e abro esse cilindro, abro a folha de sulfite, eu tenho aqui essa planificação do cilindro. A mesma coisa com a pirâmide, se eu abrir a pirâmide, vai ficar desta forma, a planificação, né? E se eu montei lá com a folha de sulfite o prisma também, ela ficou desta forma. E quando eu abro esse prisma, né, coloco lá na carteira, ele vai ficar desta forma aqui, ok? Então essas figuras aqui, cinzas, né, são as planificações dos nossos sólidos geométricos, aqui, ok? Esses sólidos geométricos possuem alguns elementos, né? Os corpos redondos, por exemplo, nós podemos identificar as partes curvas e arredondadas, como eu já disse. Desconsidera que tem dois podemos, mas desconsiderem. Se houver algum barulho também, por gentileza externa, desconsiderem, ok? Então, aqui nós temos como exemplo de corpo redondo o cilindro, a esfera e o cone. Já aqui nos poliedros, né, os elementos, as características que identificam esses poliedros são as faces, os vértices e as arestas. Isso aqui cai em bastante exercício, né, principalmente nas avaliações de aprendizagem em processo. Então, vocês precisam ficar bastante atentos, ok? Então, o que é uma face? Ó, nós vamos ver o que é uma aresta e o que é um vértice. Né? Primeiro nós veremos aqui o que é a aresta. Arestas são linhas resultantes dos encontros de duas faces. Então, isso aqui ó, em verdinho é uma aresta. Então, isso aqui é uma aresta, esta linha reta é uma aresta, tá? E quando eu junto estas arestas, eu tenho os pontos aqui em rosa, ó, que são os vértices. Então, vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, arestas são essas linhas, né, retas. Quando eu junto essas linhas, o encontro dessas linhas são os vértices, ok? Aí, depois dos vértices, eu tenho também as faces, que são os lados de uma forma geométrica. Aqui, por exemplo, ó, tá destacado um lado só em laranja, mas eu tenho mais de um lado, né? Tenho em cima, tenho lá no fundo, tenho aqui deste lado e tenho embaixo, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces no caso dessa figura aqui, que é um cubo, ok? Então, retomando, nos nossos sólidos geométricos, né, nas nossas figuras aí, nós temos a face, que é o lado, a aresta, que é esse que está destacado em verde aqui, que são as linhas retas, e nós temos os vértices, que são o encontro dessas linhas, né? Então, nós sempre temos que ter isso em mente, porque isso cai bastante nas atividades. Ele pergunta quantas faces tem o cubo, e nós temos que contar. Quantas arestas tem o cubo, ou a pirâmide, né? Ele vai colocar lá o objeto em destaque que ele quer que você saiba. Quantos vértices tem o cubo, ok? Então, essas informações principais, né, do que são, por exemplo, os sólidos geométricos, que eles possuem duas classificações, né, nós classificamos ele em corpos redondos, que são formados por superfícies planas, né, ou curvas, e os poliedros, né, que são formados apenas por superfícies planas, né, que ó, linhas retas. E nós temos que ter em mente também que esses sólidos geométricos, eu peguei só o cubo aqui, mas as outras figuras também tem face, também tem aresta e vértice, ok? Então, aqui no caso do cubo,
nós temos a face, que são os lados da figura, nós temos a aresta, que são as linhas da figura, e nós temos o vértice, que são a junção, o encontro dessas arestas, ok? Que são esses pontinhos aqui. No caso do cubo, nós temos, então, número de faces: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 faces, contando todos os lados. Quantas arestas nós temos? 1, 2, 3, 4, com mais 4 lá do outro lado, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas, ou seja, 12 dessas linhas aqui para formar o cubo. E os vértices, nós contamos aqui os cantinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, ok? Na próxima aula, nós veremos alguns elementos, algumas características e diferenças dos prismas e das pirâmides para fazer as próximas atividades, ok? Por enquanto é isso. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo e eu também estou à disposição, ok? Até a próxima aula. Obrigado!